Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui à aula 2 do curso básico de redes Mão na Massa. Meu nome é Gustavo Calau e nessa aula a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre o Switch e começar a mexer aqui no Packet Tracer. Então bora aqui para a tela do meu computador para não perder mais tempo. Galera, esse aqui é o PDF que a gente vai usar nessa aula. Essa aqui não é a versão final ainda que eu vou postar para vocês, mas enfim. A gente vai trabalhar, conforme eu falei para vocês na última aula, a gente vai trabalhar com essa topologia aqui, com esse desenho. Então aqui ela tem umas 4 camadas aqui, tem data center, tem um core aqui, tem um acesso, tem internet aqui. Hoje a gente vai montar essa primeira parte aqui, a gente vai começar por aqui, por esses 4 equipamentos aqui e esses 8 equipamentos aqui de baixo. Então bora aqui. Vamos abrir primeiramente o nosso Packet Tracer aqui. Eu já estou com o meu aberto. No Packet Tracer, aqui embaixo, vocês podem ver que tem aqui dispositivos. Se você for passando o mouse aí, tem aí os dispositivos vão aparecendo. Tem aqui, ó, Network Device, e aqui embaixo aparecem todos os dispositivos de rede. Aqui tem esse redondinho, é o roteador. Esse retangular aqui é o switch. Aí tem aqui Hub, tem aqui Wireless, tem aqui Security, tem aqui emulação de ambiente WAN. A gente vai aqui no switch, a gente dá um cliquezinho aqui, vai aparecer o switch. Aí tem switch aqui 2960, tem aqui 3650, tem aqui PT Switch, PT Empty, IE2000, PT... O que é isso? São modelos de switch. Qual a gente vai usar? A gente vai usar aqui, deixa eu voltar na topologia que eu não lembro. A gente vai usar aqui um que tem porta giga. Esse G0/1 quer dizer que são portas giga. Então vem aqui, provavelmente esse 2960. Deixa eu ver aqui. Isso. Vai ser esse 2960. Como é que eu faço para colocar um switch aqui? Você clica nele aqui e arrasta aqui para o ambiente de configuração aqui, o ambiente de trabalho. Então vou adicionar aqui, são 4 switches. 1, 2, 3 e 4. 4 switches. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, esses 4 switches. Aqui switch 0, switch 1, switch 2, switch 3. Vamos pegar os nomes dele aqui na topologia. E aqui vai ser switch AC1, AC2, AC3 e AC4. Vamos já mudar o nome deles aqui, ó. AC1, AC... Como é que eu tô mudando o nome, né? Clica 2 vezes nele e aí vai poder abrir a possibilidade para você colocar o nome. Vou colocar aqui AC4. Beleza, AC1, AC2, AC3 e AC4. Primeira coisa que a gente tem que entender é por que a gente precisa de um switch. Então vamos entender lá no início de rede, a gente tem aqui computadores aqui, vamos colocar aqui 2 computadores, eu cliquei aqui, ó, End Devices, cliquei e arrastei. Aí você clica aqui, ó, tem computadores, você clica e arrasta. Vamos supor que a gente queira conectar esses 2 dispositivos em rede. Um vai ter que falar com... Primeira coisa, por que a gente conecta dispositivos em rede? Para compartilhar alguma coisa, para fazer a comunicação, né? Compartilhamento, sei lá, de arquivo, compartilhar algum outro recurso, fazer algum tipo de acesso remoto, enfim, tem 1 bilhão de motivos para você conectar as coisas em rede. Se eu for conectar esse dispositivo nesse dispositivo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, se você vir aqui nesse raiozinho, clicar nele, tem aqui cabos, tá vendo? Se você passar o mouse aqui, ó, ele vai aparecer embaixo aqui, ó, aparece aqui console, por exemplo, aqui, ó, azulzinho, console, esse aqui é um cabo que a gente chama de cabo reto, esse aqui é um cabo cross, esse aqui é uma fibra, esse aqui é um cabo de telefone, esse aqui é um cabo coaxial, esse aqui é um serial DCE para link WAN de baixa velocidade, serial DTE, link WAN também de baixa velocidade, um cabo octal, um cabo para IoT e um cabo USB. A gente vai trabalhar aqui com esse cabo crossover. O que é o cabo UTP? É esse cabinho aí que você provavelmente já viu em algum lugar, esse cabinho azul, tem várias cores na verdade. E repare aqui, ó, que ele tem 4 pares. Deixa eu abrir um outro melhor aqui. Ó, ele tem 4 pares. Tem aqui 2 fiozinhos, 2 fiozinhos, 2 fiozinhos, 2 fiozinhos. São 8 fios dividido em 4 pares. Então a gente tem aqui o par verde, o par laranja, o par azul e o par marrom. Esse cabo aqui, galera, ele tem um limite de distância, no máximo 100 metros. E eu não posso usar, por exemplo, para ligar cidades. Se eu for ligar 2 cidades que estão a quilômetros de distância, eu tenho que usar, hoje em dia, a gente utiliza fibra ótica, que não tem esse problema de atenuação, né, de perda de potência do sinal ou de um sinal vazar para um outro par. É um link de longa distância, eu uso cabos de fibra ótica e links de redes locais. Por questão de custo, a gente ainda utiliza esses cabos aqui, porque o custo dele, de manutenção, de implementação, próprio material, é muito mais barato. Então esse aqui é o cabo que a gente chama de cabo de par trançado, o cabo UTP. O que significa UTP? Unshielded Twisted Pair. Ou Twisted Pair é o par trançado, Unshielded quer dizer que ele não tem blindagem. Tá vendo que ele não tem nenhuma proteção aqui metálica? Se eu pegar aqui um cabo do tipo STP, a gente já vê que ele tem blindagem. Então tá vendo aqui que ele tem aqui, parecendo um cabo, esse cabo que o pessoal coloca aí na sua casa de TV, né, de coaxial, ele tem uma blindagem. Isso aqui é para evitar interferências eletromagnéticas. O que é uma interferência eletromagnética? Por exemplo, quando você tem um motor muito grande, quando você liga um liquidificador, por exemplo, em TV de antena, né, não começa a chuviscar a TV, isso é uma interferência eletromagnética. Para evitar esse tipo de coisa, você pode usar um cabo
blindado aqui, mas ele tem que ser aterrado. Em fibra não tem esse problema, mas enfim, isso aqui é só o nosso cabo TP. E a gente tem o cabo reto versus o cabo cross. Qual é a diferença? Se a gente pegar o cabo crossover aqui, ó, por que eu estou cruzando esse cabo? A placa de rede de um lado, a gente vai ter pinos que vão ser conectados a esses fios, né, através de um conector que a gente chama RJ45, que é aquele conectorzinho branco, e a gente vai ter esses pinos. De um lado vai ser TX e do outro vai ser RX. Se eu estou ligando, por exemplo, dois dispositivos iguais, aqui no caso dois computadores, eu preciso usar um cabo cross, por quê? Os pinos que vão fazer TX aqui são os mesmos pinos que vão fazer TX aqui. Ou seja, se eu ligar transmissor com transmissor, não vai dar nada, né? Eu tenho que ligar transmissor com receptor. Por isso que eu cruzo os cabos. Mas pra gente aqui, pra gente não alongar muito nesse tema aqui, a gente vai usar esse cabinho aqui, tá vendo? Que é um cabinho aqui que tem seccionado, né? Ele tem essas... Ele não é um cabo contínuo, né? Ele é tracejado aqui, ó. Eu pego esse cabo e ligo aqui nessa máquina aqui. Beleza, liguei essas máquinas em rede. Mas e se eu tiver uma terceira máquina? Vamos adicionar uma máquina aqui. Eu quero ligar essa máquina aqui nessa rede também. Eu vou ter que ligar essa máquina nessa máquina aqui. Só que repare que eu não tenho mais porta disponível. Essa porta, essa placa de rede, a gente chama de placa de rede Ethernet. Eu não tenho mais. Ah, mas você pode colocar mais. Sim, eu posso colocar mais. Mas à medida que eu tenho 3 máquinas, eu vou precisar de que cada máquina tenha 2 placas de rede. E à medida que minha rede vai aumentando aqui, isso vai ficar inviável. Então o que a galera pensou? Vamos pegar um dispositivo. Por que vai ficar inviável? Número de placas de rede, custo, número de cabos que eu vou ligar, enfim, vai virar uma zona. O que a galera pensou então? Vamos ligar esses caras num dispositivo central. Esse dispositivo central, o primeiro que existiu, na verdade era um cabo, era um barramento, aí depois veio um que a gente chama de hub, e aí depois veio esse que a gente chama de switch. Então o switch é um elemento que compartilha conexões. É o que a gente chama de shared media. Então é uma mídia, é um meio que é compartilhado por esses dispositivos que vão ser ligados a ele. Pode ser, que dispositivo que eu posso ligar no switch? Eu posso ligar um computador, eu posso ligar uma impressora, eu posso ligar uma TV hoje em dia, né? Tudo aquilo que tem essas plaquinhas aqui, ó, Ethernet NIC. Então isso aqui é uma placa de rede, Network Interface Card, por isso que chama NIC, né? Tá vendo que ela tem essa portinha aqui? Essa aqui é uma porta RJ45, esse conectorzinho aqui, ó. Então o switch é cheio dessas portinhas. Então a gente vai pegar aqui, a gente vai colocar aqui. Se eu quero excluir esse cabo aqui, por exemplo, eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, e tiro esse cabo aqui. Então o switch existe para isso. A gente vai colocar aqui PC1, PC0 e PC1, né? Deixa eu olhar a topologia aqui de novo. Então PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7 e PC8. Deixa eu excluir esse cabo aqui. A gente vai colocar aqui PC1, PC2. A gente vai colocar aqui mais PCs aqui. PC3, PC4. E você vai colocando aí até completar o PC8. Beleza, colocamos aqui os 8 camaradinhas aqui. E aí a gente vai ligar a portinha desses caras no switch. Eu venho aqui no cabinho aqui no raiozinho, venho aqui. Para ligar o computador no switch, a gente não precisa de um cabo cross. A gente pode usar o que a gente chama de cabo reto. Por quê? Porque a pinagem aqui de TX e RX ela é invertida no switch. Então o switch foi feito para receber um dispositivo. Então, se ele sabe que o dispositivo vai transmitir, por exemplo, no pino 1 e no pino 2, ele vai receber nesse pino 1 e no pino 2. Não vai ser TX com TX igual acontecia quando ele leva computador com computador. Então eu venho aqui, coloco Fast Ethernet 0, aí eu vou colocar aqui na porta 1, por exemplo. E aqui eu venho aqui e ligo esse aqui, Fast Ethernet, na porta 2. E aí eu já liguei aqui o meu PC1 e o PC2 aqui no AC1. Repare que aqui ficou verdinho a portinha e aqui ficou laranja. Porque o switch, na hora que você liga um cabo nele, ele tem que fazer alguns tipos de análise para evitar que a gente tenha um loop ali na rede. Eu vou falar mais disso depois. Mas o que ele está fazendo aqui, ele está subindo a porta. Ele vai ficar com a porta, a gente chama de porta up. Ele está analisando, está passando por alguns estados ali intermediários e aí ele vai ficar up, ficou verdinho aqui, tá vendo? Então verdinho quer dizer que tá tudo bem. Ele vai negociar, por exemplo, o duplex e o speed. O duplex é se vai ser full duplex, aquela comunicação, ou se vai ser half duplex. Full duplex é eu envio e recebo ao mesmo tempo. Half duplex significa ou eu envio ou eu recebo. Qual é melhor? O melhor é sempre full duplex, porque eu vou enviar e receber ao mesmo tempo. Full duplex, por exemplo, se eu tiver uma porta de 100 megabits, de uma velocidade de 100 megabits, na verdade ela vai ser 50 se estiver trabalhando na half, porque eu vou ter que esperar metade do tempo ali para transmitir ou para receber. Então acaba que você divide por 2. O ideal é que fique full duplex. E o speed é o que? É a velocidade da porta. Pode ser 100 megabits por segundo, pode ser 1 gigabit por segundo, pode ser 10 gigabits por segundo, pode ser, sei lá, 40 gigabits por segundo, pode ser 10 megabits por segundo, enfim, tem várias velocidades. Aí depende do equipamento que você comprar. Esse equipamento que a gente está aqui, ó, se a gente colocar o mouse em cima dele aqui, ele tem portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet. Porta Fast Ethernet quer dizer que ele trabalha na velocidade máxima de 100 megabits por segundo
e porta gigabit Ethernet, quer dizer que ele trabalha na velocidade máxima de 1 gigabit por segundo. Então isso aqui são switches que ele tem 2 portas gigabit e 24 portas Fast Ethernet. E é lógico que você tem switches mais caros, que são todos gigabits, são todos 10 gigabits, são todos que trabalham com fibra, e aí você tem equipamentos mais caros. A gente está aqui no equipamento que a gente chama de equipamento de acesso Enterprise, ou seja, para ser utilizado dentro de uma empresa, num prédio comercial, e é um equipamento mais simples. Pegamos aqui e ligamos aqui PC1 e PC2. Vamos aqui configurar o PC1 e o PC2 para a gente fazer a nossa primeira comunicação na rede aqui. Ó. Se eu passar o mouse em cima do PC aqui, repare que a Fast Ethernet dele está up. Passei o mouse aqui, ó. Tá up. Vamos ver aqui na topologia. Aqui é a rede 172.16.0.0/24. Então eu venho aqui, venho no PC1. Aqui eu tenho os módulos do PC e tal, não sei o que, microfone, tá? Aqui eu tenho as configurações que eu posso fazer. Aqui eu tenho aplicações que eu posso abrir. Eu posso abrir um navegador, eu posso abrir um terminal de comando, um prompt de comando, um modem, fazer uma VPN, placa Wi-Fi. Tem um monte de coisa aqui. A gente vai aqui na config. E na config a gente tem aqui global, settings, algoritmos settings. Aqui tem interface. E a gente vai aqui na interface Fast 0. E aqui na interface Fast 0 eu tenho aqui, por exemplo, o que a gente chama de endereço MAC. O endereço MAC é o endereço que a gente chama de camada 2. Então a primeira coisa que a gente tem que entender em rede é que existe um padrão de comunicação e vários protocolos de comunicação. Imagina o seguinte, antigamente a gente tinha vários fabricantes, isso eu estou falando há 30 anos atrás, a gente tinha vários fabricantes de equipamentos de computador e não existia rede ainda. Não existia internet, não existia nada. E teve a necessidade de fazer esses dispositivos comunicarem entre si. Como é que eles fizeram isso? Então, a primeira forma de comunicação foi proprietária. O que quer dizer isso? Que se eu tinha um fabricante, por exemplo, a IBM, ela desenvolvia os próprios equipamentos, os próprios computadores e os próprios protocolos de comunicação. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que os equipamentos vão seguir para fazer a comunicação. A gente, que é ser humano, a gente usa o protocolo para tudo. A gente tem um protocolo social de quando a gente acorda, a gente tem que dar um bom dia. O cara espirra, a gente fala saúde. Ou quando a gente vai comer, né, o cara fala bom apetite. Enfim, a gente tem vários protocolos sociais. Protocolo para fechar um negócio, apertar a mão, para conhecer uma pessoa também. Agora com o Covid não tem nada disso mais. Mas enfim, a gente tem vários protocolos sociais. Computadores também tem a mesma coisa, eles têm vários protocolos. Qual é o problema de você fazer um protocolo, a gente chama de proprietário, que foi desenvolvido por apenas um fabricante? Se aquele fabricante desenvolveu aquele protocolo, é como se fosse uma linguagem. Só ele vai entender aquela linguagem, aquele idioma. Então se eu tenho um computador da IBM, se eu tenho uma rede de computador da IBM antigamente, eu só poderia comprar equipamentos IBM, porque se eu comprasse um equipamento, sei lá, da HP, ela não ia conversar nessa rede. Por quê? Porque a gente tinha redes proprietárias. Para quebrar isso, que é muito ruim, porque senão você vai ficar amarrado no fabricante o resto da vida. Para o fabricante isso é bom. Agora, para o consumidor final, né, para as universidades, por exemplo, na época, isso não era bom. Então, o que eles criaram? Eles criaram padrões de comunicação. Esses padrões de comunicação servem para que eu tenha equipamento de qualquer fabricante e mesmo assim eles consigam conversar. É como se fosse um tradutor ali. Hoje em dia, existem ainda os protocolos proprietários, mas eles falam amplamente os protocolos, a gente chama de protocolos abertos. E eles seguem um padrão de comunicação, na verdade a gente chama de PIRIA TCP/IP, que é simplesmente um framework, né? Como se fosse uma receita, várias receitas de bolo, que fala, cara, para você comunicar de tal maneira, você usa tal protocolo e segue tal regra. Esse modelo TCP/IP, ele é dividido em camadas. Por quê? Imagina você resolver um problema complexo que é fazer computador comunicar entre si através de uma rede, através de cabos, através de rede sem fio. Como é que você faz isso? É um problema muito complexo. Como é que você desenvolve? Como é que você faz para resolver um problema complexo? Você divide esse problema complexo em problemas menores, né? Você cria ali divisões. Então você usa a tática do dividir para conquistar. Eles fizeram a mesma coisa. Então eles dividiram isso em problemas menores e criaram ali as camadas ali de comunicação do modelo TCP/IP. Então no modelo TCP/IP são 4 camadas, mas a Cisco, né, o fabricante, a galera usa um modelo que a gente chama de modelo híbrido, que é esse modelo aqui, ó, de 5 camadas. A gente tem a camada de aplicação, que é o software que está rodando ali no computador. A gente tem a camada de transporte. Imagina o seguinte, a gente tem aqui a camada de rede, que é o endereço aí do seu prédio. Como é que ele vai identificar qual é o apartamento? Aí você usa aqui, por exemplo, a camada de transporte. É como se fosse aí para o cara localizar no seu prédio qual é o seu apartamento e quem é você. Aí a gente tem a camada de enlace e a camada física. Aqui é como se fosse a van do correio que vai levar os caras por sem distribuição para ser escolhidos lá para onde eles vão mandar aquela encomenda, né? Então, na analogia dos correios aqui, a gente consegue ter um conceito aproximado aqui do que cada camada faz. A camada física, ela é responsável pelos cabos, conectores, sinais elétricos, sinais de luz se for fibra ótica. A camada de enlace, ela serve para pegar tudo aquilo que vem das camadas superiores e
jogar ali na camada física. Camada de rede serve para eu identificar cada dispositivo ali na rede. Camada de transporte serve para eu identificar as aplicações dentro de um único sistema operacional, por exemplo. E as aplicações são o código mesmo, né, que foi desenvolvido. Então a gente vai ver um pouquinho bem por alto dessas camadas aqui. Hoje a gente vai ver basicamente, na verdade no curso inteiro a gente vai ver basicamente só camada 3, 2 e 1. A gente vai ver os cabos, a gente vai ver um pouco dos cabos, cabo UTP. A gente vai ver a camada de enlace, a gente está vendo switch hoje e placa de rede é camada de enlace puro. Aqui na camada de enlace a gente tem um identificador chamado MAC address, a gente vai ver ele agora. E na camada de rede a gente tem um identificador chamado IP. Então a gente vem aqui, de novo, a gente tem aqui o identificador da camada 2. Para que existe MAC address? O switch é um equipamento que ele é simples, ele toma decisão baseado em MAC address. Por que ele toma decisão baseada em MAC address e não IP? Porque ele tem que tomar uma decisão rápida. Eu fiz um vídeo sobre encapsular e desencapsular informação. Vou colocar o link aqui na descrição. Esse ato de encapsular e desencapsular, ele é muito importante. Eu não vou me estender nele aqui, mas eu sugiro que você veja esse vídeo que explica exatamente por que a gente precisa aqui da camada de enlace. Imagine que eu estou ligando aqui duas máquinas nesse switch. Como é que o switch vai conseguir saber se ele tem que mandar aqui a informação para o PC2 ou para o PC1, ou se eu tiver o PC3 aqui, por exemplo, como é que ele vai saber para onde ele tem que mandar a informação? Ele analisa esse endereço MAC. Por quê? Porque o switch é um dispositivo que trabalha na camada 2, na camada que a gente chama de enlace. Ele não entende o que é o IP. Ele foi criado, o switch foi criado para ser simples e rápido. Então ele não sabe o que é IP. IP é muito avançado para ele. Então ele sabe, toma decisão baseado em MAC address. Pega o que a gente chama de frame, é a caixa ali onde estão os dados, e toma decisão baseado ali nas etiquetas que estão ali fora. Quando você manda uma coisa no correio, você não coloca uma etiqueta ali de remetente e destinatário? Aqui também, em cada camada, você vai ter um remetente e destinatário ali próprio de cada camada. Na camada 2, quando eu pego isso e coloco no meio de transmissão, e o switch pega isso aqui de novo, a única etiqueta que ele tem acesso é o MAC. Então ele vai saber MAC de origem e MAC de destino. MAC de destino ele vai usar para encaminhar para a porta específica ali que está o switch. Então vamos primeiro aqui, vamos configurar um IP. Repare que o MAC ele já vem de fábrica na placa de rede. É o que a gente chama de endereço físico, porque já vem de fábrica. O endereço IP é um endereço lógico, você vai escolher qual é. Por quê? Porque cada rede você vai segmentar ela de um jeito, você vai dividir ela de um jeito, por questão de desempenho. O MAC, como é muito simples e ele tem que ser único dentro daquela rede, aquele já vem gravado no hardware. O endereço IP eu posso configurar o que eu quiser. Vamos colocar aqui 172.16.0.10. É 0 mesmo? E aí, beleza. E na máscara aqui, ó, Subnet Mask, eu vou colocar aqui, em vez de ter só 255.255.255, eu vou colocar 255.255.255.0. Isso aqui, por que eu coloquei isso aqui? Por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, isso aqui vai definir quais dispositivos eu sei que vão estar na minha própria rede e quais estarão numa rede diferente da minha. Então, tudo que começar com 72.16.0, esse computador aqui, um PC1, ele vai saber que está na rede dele. Por que isso é importante? A gente vai ver isso depois. Mas, por enquanto, confia em mim. Vamos deixar isso aqui que vai ficar tudo bonitinho. Beleza, eu fecho isso aqui. Venho aqui no PC2, config, fecha Ethernet 0/0. Vou colocar 172.16.0.20. Vamos colocar aqui 255.255.0. E aí eu posso fechar isso aqui. Vamos pegar aqui e abrir o PC1 de novo. Eu venho aqui no desktop, venho aqui em Command Prompt. Isso aqui é um prompt de comando para eu digitar comandos, igual você tem aí no Windows, no Linux, no Mac. Vamos chamar um software aqui chamado Ping. Ping é um software de teste para a camada 3. Então eu vou testar a conectividade, ver se o outro lado está vivo ou não, está respondendo na camada 3. Então no ping eu tenho que passar para ele qual é o IP de destino que eu quero alcançar. Eu estou aqui ó, no PC1. O PC1 é o IP 172.16.0.10. Eu quero pingar o PC2, que é 172.16.0.20. Só isso. Dá um Enter. Repare que eu consegui pingar. Mas como você sabe que você conseguiu pingar? Tá vendo? Reply from 172.16.0.20. Vamos deixar isso aqui. Repare que ele só dá, ele manda 5 mensagenzinhas e depois para. Vou dar um ping, -t. O que esse ping -t faz? Ele, em vez de mandar só 4 mensagens, ele vai mandar isso aqui eternamente, não vai parar nunca, a não ser que eu peça para ele parar. Vou deixar isso aqui assim, vou minimizar aqui e venho agora no switch, no AC1. O switch, essa aqui é a carinha do switch, e o switch tem uma command line, uma CLI. Para a gente configurar o switch, a gente utiliza uma linha de comando. Existe também interface gráfica, mas normalmente a gente vai usar uma linha de comando. Então eu venho aqui, eu estou aqui no switch. Eu estou nesse maiorzinho aqui, ó. Esse aqui é o modo de usuário do switch. A gente não tem como fazer nenhuma alteração de configuração dele. Eu vou dar aqui um Enable. Agora eu entrei no modo usuário privilegiado. Repare que o nome desse switch aqui é só switch. Eu vou dar aqui, ó, o comando
show, para exibir alguma coisa, SHOW, Mac Address Table. Então, show, MAC, traço. Aí você pode apertar a tecla Tab, que ele vai autocompletar para você, e ele vai aparecer aqui, olha só o que ele aparece aqui. Que na porta 0/1, ele tem aqui o MAC Address 0001 C783 B4AA. E na porta 0/2, 0060 5C 1D C3 3B. Isso aqui é uma tabelinha que o switch monta automaticamente. Se a gente pegar aqui, ó, na porta 1, isso aqui vai ser o MAC Address do PC1. Vou deixar isso aqui, ó. Vou clicar aqui em Top para deixar essa tela aqui sempre no topo aqui. Vem aqui no PC1 e vem aqui em Physical, Fig, Interface Fast 0/0. Olha o endereço MAC aqui, ó. Tá vendo? Como é que o switch sabe que existe esse endereço MAC aqui? Porque quando eu disparei meu ping aqui, o que aconteceu aqui foi ele mandar a mensagem aqui, essa mensagem entrar no switch, o switch analisa o cabeçalho da mensagem, a informação que está escrita ali fora da mensagem, desse pacotinho, vai ter ali endereço MAC de origem e MAC de destino. Quando esse pacote, esse frame entra ali nessa porta, ele analisa e vê de onde vem esse frame, qual é o MAC de origem. Ele pega esse MAC de origem e anota nessa porta. Então na porta 0/1 ele sabe que está vindo ali o MAC. Provavelmente tem um dispositivo ali com o MAC 001 C783. Chega aqui no PC2. O PC2 não vai responder esse ping de volta? Ele anota aqui também. Então é assim que ele popula a tabela MAC, né, de forma dinâmica. Se eu der isso aqui, galera, ele não fica para sempre. Fica no máximo 5 minutos. Se eu não tiver comunicação durante 5 minutos, ele limpa essa tabela MAC aqui. Por exemplo, da porta 1, não teve comunicação do PC1, ele vai limpar. Por que não fica para sempre? Porque eu posso trocar esse computador de porta. Toda vez que eu tiro o cabo aqui também, essa entrada desaparece. Não é para sempre que fica. Porque se ficar para sempre, imagina que eu troquei a placa de rede, vai trocar o MAC. Aí eu vou perder também a comunicação aqui. Vamos entrar aqui nesse switch, vou dar um configure terminal. Eu vou mudar o nome dele, vou colocar hostname AC1. Repare que mudou de switch para AC1. E aí eu vou dar o comando end e vou dar um WR para salvar. Então como é que eu sei que salvei? Dou um WR e aqui ele vai aparecer aqui, ó, Build Configuration OK, salvou. Eu venho aqui no Packet Tracer e vou dar um save. Vou salvar aqui, sei lá, aula 02, redes, mão na massa. Fecho aqui. E a tarefa de vocês, galera, vai ser colocar os cabos aqui no AC2, AC3, AC4, entre PCs, né? Ligar os cabos dos PCs aqui no ACs e configurar o IP de cada um aqui e fazer um pingar o outro aqui. O PC3 pingar o PC4, o PC5 pingar o PC6 e o PC7 pingar o PC8. É lógico que eu não vou conseguir pingar, o PC1 não vai conseguir pingar o PC5 porque a gente ainda não ligou os outros switches aqui e não fez um negócio chamado roteamento. Então, por enquanto, galera, só essa comunicação básica. Depois eu vou passar mais algumas coisas aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário. E se você achou que esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, dê like, compartilhe, assine o canal. Lembrando, galera, isso aqui é um curso bem básico, introdutório. Se você quiser alguma coisa mais avançada, tem outros vídeos aqui no canal. E vamos nos falando. Obrigado por assistir e até a próxima.